Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João capítulo a capítulo. Hoje já chegamos no capítulo 9. Então hoje é o nosso encontro 9/17. Serão 17 encontros. Eu espero que você esteja conosco até o final. E também, se caso perdeu algum encontro anterior, pelo próprio canal você consegue ter contato com os outros conteúdos que já falamos. Estamos já no capítulo 9 do Evangelho de João. E o tema da lição de hoje, do encontro nosso, é ver para crer ou crer para ver. O versículo-chave está em João 9, versículo 39, que assim diz: Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9, 39. Olha só que passagem enigmática. Vamos ver o que isso significa ao longo do nosso encontro de hoje. O alvo dessa lição, como toda lição, temos um alvo. O alvo do nosso encontro de hoje é que, ao estudar este conteúdo, você vai conseguir cientificar-se da autoridade de Jesus, tanto nas questões físicas quanto nas questões espirituais. E temos sempre aqueles três principais objetivos, né? O primeiro dele, reconhecer a plena autoridade de Jesus sobre o físico e o espiritual. E o segundo, sentir gratidão pela obra de Cristo no coração. E terceiro, levar adiante a mensagem dos milagres e da salvação em Cristo Jesus. O capítulo 9 do Evangelho de João, ele é bem singular quando pensamos em sua estrutura e propósito. Por isso, antes de expor o texto, é importante visualizarmos como João estruturou este capítulo. Lógico que a gente chama assim de capítulo, quando ele escreveu uma carta ali, né? Não está estruturado 1, 2, 3, 4 versículos como nós conhecemos, mas como o conteúdo foi feito pelo apóstolo João, vamos falar dessa maneira. Então, no capítulo, esse primeiro ponto, né, o capítulo deve ser dividido em três partes, o capítulo 9. Primeiro, né, Jesus cura um cego de nascença da sua cegueira física. Nós vamos ver isso entre os versos 1 e 7 do capítulo 9. E o segundo ponto a segunda parte deste capítulo é: os fariseus se recusam a acreditar no milagre, pois são cegos espirituais. Isso nós vamos ver entre os versos 8 e 34. E a terceira parte do capítulo 9 que nós vamos conversar é: Jesus cura o ex-cego de nascença de sua cegueira espiritual. Já ouviu falar disso? Cegueira dupla. Ele tinha uma cegueira física, este homem, e uma cegueira espiritual. Jesus curou dessas duas cegueiras. Essa terceira parte nós vamos ver entre os versos 35 e 41 do capítulo 9 do Evangelho de João. O propósito do capítulo 9 de João pode também ser observado em três perspectivas. A primeira delas: a história do cego foi contada para provar a messianidade de Jesus, que nós podemos ver lá em Isaías 42, dos versos 1 a 7. Essa passagem também, no capítulo 9, né, uma segunda perspectiva, é de que a história do cego ilustra e comprova o que Jesus disse sobre si. Nós podemos ver isso no capítulo 8, verso 12, capítulo 8 do Evangelho de João. E a terceira perspectiva que nós podemos perceber nesta passagem, nessa história, é que a história do cego ilustra e comprova as verdades que Jesus proclama. Isso nós vamos ver mais à frente, mas você pode dar uma olhadinha depois no capítulo 10,
versos 25 a 28. Quando nós estudamos aqui os capítulos do Evangelho de João, em geral a gente faz uma estrutura e passa a mensagem principal do capítulo. É importante que depois você leia todos os versículos, tá? Se já não leu, né, ler novamente, né? Ler para ver isso que a gente comenta aqui se encaixando dentro do texto. Se leu antes é bom, porque você já fica situado. Se não leu, leia depois desse nosso encontro. Então vamos para essa primeira parte, né, em que nós vemos nessa passagem bíblica Jesus curando aquele homem. Então é a cura, o tópico 1 que nós vamos trabalhar é a cura da cegueira física, entre os versos 1 e 7 do capítulo 9. A compaixão de Cristo curando o cego de nascença é uma demonstração de que Deus não é alheio ao sofrimento humano. Observe que o texto, ele declara que aquele homem era cego de nascença. Veja isso no verso 1 do capítulo 9. A pergunta dos discípulos: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Verso 2. Era objeto de má interpretação bíblica na época e ainda hoje isso ocorre. As pessoas acham que alguém que tem algum tipo de deficiência física, por exemplo, tem algum pecado associado a isso. E essa pergunta foi feita dentro deste intento de querer relacionar a enfermidade daquele homem a algum pecado. Por isso que pergunta: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E já a interpretação de Jesus é que o sofrimento humano sempre esteve sob o controle pleno de Deus. Nós vamos ver isso no verso 3 do capítulo 9. O propósito é claro: o sofrimento é para a manifestação da glória de Deus. Olha só, Jesus já está dando uma dica. Os problemas que nós passamos, eles não estão associados nem sempre a um pecado. Pode ser que sim, em algumas situações. Mas essas situações que nós passamos, elas têm como um pano de fundo, uma preparação para que seja manifestada a glória de Deus em nossas vidas. Então aí você já pode perceber entre os versos 4 e 5... que eles vão retratar o ensino de Jesus em face daquela situação. Jesus demonstra que aquele milagre deveria acontecer naquele momento para a glória de Deus, pois seu ministério terreno era temporário. Jesus vai dizer: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. O sentido é de referência direta a morte de Cristo e final desta etapa em que ele passou entre nós aqui na terra. Os discípulos deveriam desfrutar ao máximo o tempo de permanência de Cristo no mundo. Contudo, a luz ainda atuaria nos servos dele durante todo o tempo determinado no plano de Deus. Nós podemos ver isso melhor, assim, mais esclarecido em João 14, versos 12 a 14. Ainda dentro dessa parte em que nós estamos falando da cura da cegueira física daquele homem, a cura daquele cego de nascença aconteceu de um modo muito curioso. Jesus cuspiu no chão e fez uma lama com a saliva, aplicando a lama nos olhos do cego. Isso você vê no verso 6 do capítulo 9. Depois Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Verso 7. O resultado foi surpreendente. Aquele homem foi curado de sua cegueira física. Glórias a Deus, glórias a Jesus por este milagre. E aí nós vamos agora para uma segunda parte da nossa análise do capítulo 9, que foi o impacto da cura daquele homem cego. Que impactou quem? Nós vamos agora nós vamos passar rapidamente entre os versos 8 e 34 do capítulo 9 de João. Vamos ver aqui num subponto, né, um subtópico 1, o cego e os vizinhos. Nós vamos ver aí entre os versos 8 e 12, nesse pequeno trecho. O homem foi curado, mas poucos tinham testemunhado o fato.
Logo surgiu a dúvida sobre a identidade dele, versos 8 e 9. Após o ex-cego se identificar, seus vizinhos perguntaram: como que isso aconteceu? Como foram abertos seus olhos? Veja isso no verso 10. O autor daquela maravilhosa obra foi Jesus, porém o ex-cego não sabia quem o havia curado, pois, por ser cego, e ele era cego quando esteve com o mestre. Você vê isso entre os versos 11 e 12 do capítulo 9. Então, ele não viu aquele momento em que Jesus fez todo aquele, digamos, procedimento com a saliva, passou nos seus olhos, por ser cego. Ele não se ateve. Quem foi que fez isso? E o cego, agora, na primeira parte nós falamos com seus vizinhos conhecidos, e a segunda parte deste impacto, depois de curado, ele, o cego, e os fariseus, nós vamos ver entre o trecho dos versos 13 a 17 do capítulo 9. Este trecho nos revela uma verdade. Cegos espirituais são incapazes de enxergar o modo como Deus age. O homem que acabou de ser curado da cegueira foi levado para os fariseus. Veja isso lá no verso 13. O fato de ter sido curado num sábado gerou um alvoroço nos religiosos daquela época. Verso 14. Anteriormente, Jesus já havia curado um paralítico no sábado, e o que gerou grande conflito. E aí a gente vê essa situação, dessa guarda do sábado, em que Jesus está querendo mostrar que o amor de Deus supera qualquer mandamento, qualquer ritual. O Senhor não, a sua misericórdia, o seu amor não se limita a essas condições, e que o objetivo do sábado era outro, e ele já está demonstrando que ele consegue cumprir e superar esse ritual da guarda do sábado. E aí, os fariseus também perguntaram sobre o ocorrido e obtiveram a resposta do ex-cego. Veja lá depois no verso 15. Todos os fatos foram informados pelo homem de forma absolutamente legítima. Porém, os religiosos foram incapazes de olhar para os fatos do modo correto. E em vez de se admirarem com a cura, o que eles fizeram? Eles afirmaram que Jesus não era de Deus por não guardar o sábado. Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Isso você confere depois lá no verso 16. Como os fariseus estavam divididos, eles recorreram ao cego para obter mais informações. E o ex-cego deu sua opinião sobre Jesus. Ele é um profeta. Veja isso no verso 17, também no verso 14 do capítulo 6. Mas nessa passagem do capítulo 9, veja aí no verso 17. E aí, os fariseus, como que eles agora vão reagir? A terceira parte desse impacto, o subtítulo aqui nós vamos dizer como os fariseus e os pais do cego. Está no trecho entre versos 18 e 23 do capítulo 9 de João. Os fariseus não acreditaram na história do ex-cego e mandaram buscar os pais dele. Veja isso no verso 18. Duas perguntas foram feitas aos pais. A primeira: é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Segunda pergunta: como é que agora ele está vendo? Verso 19. Os pais responderam a primeira pergunta, mas se esquivaram da segunda. Veja no verso 20. Na época, um homem com aproximadamente 13 anos de idade já podia dar testemunho sobre si mesmo. Por isso, os pais disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Fizeram isso porque não queriam ser contados entre os discípulos de Jesus. Os pais certamente ficaram intimidados com aqueles religiosos, aqueles homens tidos como autoridades religiosas. E aí você vê isso nos versos 22 e 23. E agora, os fariseus vão agora novamente, depois dessa rápida apuração com seus pais, voltam para o cego. Então os fariseus e o cego, entre os versos 24 e 34 do capítulo 9 de João.
Aí nós estamos ainda dentro dessa parte do impacto da cura do cego, né? Os religiosos tinham informações fidedignas, porém, não satisfeitos. O que precisava para esses homens ficarem satisfeitos? Mandaram chamar o homem que tinha sido cego e o acusaram de mentiroso. Veja isso no verso 24. Ele estava convicto da verdade. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Eita, que afirmação bonita e fervorosa. Esse homem sabia que ele era cego e foi curado. Você imagine você, uma pessoa que é cego de nascença, de repente, seus olhos são abertos, ele passa a enxergar. Você imagina a alegria, o impacto que é na vida dessa pessoa. Esse homem estava impactado com esta cura que ele recebeu da parte do Senhor Jesus. Até esse ponto, ele se limitou aos fatos, mas logo percebeu que os fariseus estavam tentando enredá-lo para anular o seu testemunho. Aí você confere isso no verso 28 do capítulo 9. O homem, então, já irritado com as perguntas, respondeu asperamente. Verso 27, confere lá depois. Sem argumentos sólidos, os fariseus tentaram mostrar superioridade religiosa a fim de intimidar aquele homem. Veja isso nos versos 28 e 29. Nesse momento, aquele homem pronunciou a verdade. Mesmo sem saber ao certo a identidade de Jesus, ele estava disposto a pagar o preço pela verdade. Versos 30 a 33. O resultado óbvio foi que os religiosos não aceitaram aquele testemunho e o expulsaram da sinagoga, mandaram aquele homem embora. Confira isso depois no verso 34. Que dureza de coração, hein? Agora nós já estamos na parte 3. Nós estamos agora a cura da cegueira espiritual do homem. Jesus fez uma cura física naquele homem, ele passou a ver. Depois, essa cura gerou um impacto no ambiente, né, nos vizinhos daquele homem, nos fariseus que questionaram a ele, questionaram seus pais e ainda assim não quiseram crer que Jesus era divino, que era Deus, que era filho de Deus e que fez um milagre, porque isso aconteceu num sábado, né? E agora Jesus vai tratar com a cegueira espiritual. Nós vamos ficar entre os versos 35 e 41 do capítulo 9 do Evangelho de João. E então vamos ver como é que foi agora essa parte, essa passagem entre Jesus e o cego, entre os versos 35 e 39 do capítulo 9. Expulso da sinagoga, você vê isso no verso 34, o homem que tinha sido cego foi encontrado por Jesus e desafiado à fé. Você crê no Filho do Homem? Verso 35. O caminho da salvação é a fé no Filho do Homem, a saber, em Jesus Cristo. Esse título foi utilizado para identificar o papel de juiz. Você pode ver isso em 5:27, João 5, capítulo 5, versículo 27. E também o título de advogado, em Lucas 12:8. O homem então perguntou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Agora nós estamos diante da revelação. O homem agora vai começar, vai tentar descobrir quem foi que fez esse grande milagre nele. Porque quando ele foi curado, ele era cego, ele não... Foi aquele processo todo que ele teve que ir até o poço de Siloé, lavar os olhos, e depois que ele teve visão, passou a ter visão, Jesus já tinha saído de perto. Agora ele está tendo a oportunidade de falar com Jesus. Olha que privilégio. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Né? Foi-lhe feito a pergunta, né? Você crê no Filho do Homem? Lá no verso 35. E no verso 36 o homem cego responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? O momento mais importante da vida daquele homem não foi o dia da cura de sua cegueira física, mas o dia em que o Mestre se apresentou a ele, oferecendo-lhe a cura espiritual. Verso 37.
A resposta dele foi: eu creio, Senhor, e o adorou. Glórias a Deus, o homem reconheceu Jesus. Verso 38, você vê isso, essa passagem. Observe o desenvolvimento da compreensão do homem que fora curado. Primeiro, ele achou que Jesus era só um homem. Segundo, depois ele achou que Jesus era um profeta, que ele respondeu lá para as autoridades religiosas. E terceiro, por fim, ele reconheceu que Jesus é Senhor e o Messias prometido no Antigo Testamento. Oh, glórias, o homem viu, experimentou e agora ele reconhece Jesus. A síntese principal está nas palavras de Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Verso 39. Olha só que sentença que Jesus traz aqui, que fecha toda essa passagem. E aí agora temos uma segunda etapa, né? Jesus e os fariseus, entre os versos 40 e 41. Os fariseus ouviram Jesus e questionaram: por acaso também nós somos cegos? Eles ouviram aquela fala de Jesus que eu acabei de citar o versículo. E aí eles falam: por acaso também nós somos cegos? Você está dizendo que nós somos cegos? Veja isso no verso 40. A prepotência dos fariseus contra Jesus escancarou a cegueira espiritual deles. O homem que fora curado era um cego que acreditou em Jesus e passou a ver. Os fariseus eram cegos que acreditavam que podiam enxergar. Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Verso 41. Que palavra forte do Senhor Jesus. O ensino de Jesus é: eu sou a luz que faz com que as pessoas sejam iluminadas e passem a ver. Mas para aqueles que acham que podem ver por conta própria, eu sou mensagem de julgamento para condenação daqueles que estão em trevas. Olha que mensagem forte. E o que nós podemos concluir então de toda essa exposição? O Senhor Jesus, mais uma vez, dando demonstrações da sua divindade. Jesus realizou sinais, maravilhas, milagres para poder autenticar a sua divindade, para mostrar que ele não era um homem comum. Então, hoje nós podemos aqui concluir com este estudo que esse estudo revelou quão importante é olharmos para Jesus Cristo e reconhecermos toda a sua autoridade, seja sobre as questões físicas, como foi o caso da cegueira física daquele homem, ou sobre as questões espirituais, a cegueira espiritual daquele homem que foi curada e que ele passou agora a reconhecer Jesus como Messias, como Cristo, como Deus, e ao mesmo tempo já julgou aqueles fariseus, aqueles religiosos que endureceram os corações e não quiseram crer no Senhor Jesus Cristo. Que a verdade expressa nesse versículo 39 seja hoje aqui repetida e manifesta para que você consolide isso no seu coração. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Essa mensagem ela precisa perpetuar em nossos corações, porque o Senhor Jesus é Deus. Ele se manifestou, ele mostrou, ele deu evidências de que ele era divino. E o Evangelho de João, nós estamos trabalhando desde o começo para mostrar que Jesus Cristo não foi um homem qualquer, não foi um profeta, não foi um mestre, não foi um rabino. Jesus foi aqui na terra a presença de Deus entre nós. E Jesus ainda hoje fala a mim e a você. Eu espero que você tenha sido edificado
nessa palavra. Nós concluímos hoje o encontro de número 9. Estamos avançando, serão 17 encontros. Vamos falar do livro do Evangelho de João todinho. Não perca! Se você perdeu algum encontro anterior, se atualize, se intere e até o próximo domingo, quando nós continuaremos o nosso estudo. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.